Bom dia, meninos. Tudo bem? Espero que estejam. A nossa aula de semana, nós vamos falar de matemática aplicada, nós vamos falar sobre estatística. Estatística é uma área da matemática onde a gente trabalha com dados, com pesquisas, e a gente transforma esses dados em tabelas, gráficos, para ficar mais fácil de estar lendo essas informações compactadas, né? Hoje nós vamos falar especificamente mais sobre os gráficos, né? E a gente vai falar especificamente mais de três, porque não dá para estender muito a outros gráficos. Mas a gente tem vários gráficos aí, tá? Temos histogramas, temos gráfico de linhas, tem vários tipos. A gente vai falar especificamente, eu te dei uma tabela aqui onde eu tenho A, B, C e D e o isolamento dessas cidades, né, de acordo aí. Então, vamos falar do de coluna. O gráfico de coluna, ele é feito em dois eixos. O eixo na vertical e o eixo nas orientações. Nós podemos chamar esses eixos igual lá no plano cartesiano que nós estudamos, né? Que é o eixo das ordenadas e das abscissas. Como o meu isolamento aqui é dado em porcentagem, então eu vou vir aqui no meu eixo da vertical, colocar isolamento, né? Ela é dada em porcentagem, vou colocar essas informações também aqui. Nesse caso, eu vou escrever de 10 em 10, mas você pode colocar normal, se você quiser. A montagem aqui fica ao seu critério, tá? Eu tô diminuindo porque meu espaço é pequeno. Então, você pode colocar aqui da forma que você quiser. No gráfico da horizontal, vai vir as minhas cidades, né? A cidade A, cidade B, e a cidade C, e a cidade D, certo? Bom, olha, se eu olhar na minha tabela, eu tenho 35%, então eu vou fazer aqui, vai ficar entre 30 e 40, essa é a coluna da cidade A. A cidade B é 48, então ele vai ficar bem mais pertinho lá dos 50, aqui eu tô mão livre, então não vai ficar muito bom, tá? Sempre que vocês for fazer gráfico, de preferência usar réguas, tá? Para ficar bem na medição certa, esses espaços tem que ser iguais, tem que ser, né, a mesma distância. Então, use régua. 41%, então aqui vai ficar depois do 40 só um pouquinho. E o D, 39, ele vai ficar abaixo, 40, um pouquinho. Então, aqui foi feita a mão livre, não fica tão perfeito, né? Mas, então, vocês vão estar usando aí em casa a régua, tá bom? Como eu disse, esses espaços aqui tem que ter a mesma medida, né? E vai ficar mais reto. Então, esse é o gráfico de coluna, né? Outro gráfico que também é trabalhado é o gráfico de barras. O gráfico de barras, né? Ele é bem parecido com o de coluna. A única diferença é que quando eu vou colocar ele no plano cartesiano, que é nos eixos aí, eu mudo esses dois eixos, ó. O isolamento passa para cá, né? O isolamento passa para cá, pro eixo, né, da horizontal, e a cidade passa aqui pro eixo vertical, né? Então, aqui vai ficar a cidade A, cidade B, cidade C e a cidade D. E aqui vai ficar as porcentagens, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E aí eu posso colocar até o 100 onde eu quiser. Então, aqui vai seguir a mesma forma. Só que agora, olha, vai vir o quê? Deitado. Tá vendo? Ele vai vir deitado. O B é 48. O C é 41. Ó. E o D é 39. Como vocês viram, minhas coisas não ficaram bom, porque eu não tô com régua, né? Mas como eu disse, vocês vão usar régua aí em casa, ok? Então, esse é o gráfico de colunas. Ah, desculpa, de barra. Então, o de coluna, ó, ele é como se fosse em pé. E o de barras é deitado, ok? Esse, vocês viram que é super fácil, né, de entendimento e também de montagem, não é difícil. Nós temos um terceiro gráfico, ele é um pouquinho mais enjoado, que é o gráfico de setor.
tá? O gráfico de setor é aquele famoso pizza, tá? Bom, para fazer o gráfico de setor, ele é um pouco mais enjoado do que esse gráfico que nós temos, que é o de coluna e o de barra. Por quê? Porque além de eu precisar de alguns outros materiais, que eu preciso de um compasso, um transferidor, que é o medidor de ângulos, tá? Eu preciso fazer alguns cálculos. Como nós vimos lá, nós vamos usar a mesma tabela. Lá eles me deu aqui o que? Em porcentagem. Mas para eu jogar no gráfico de setor, quer dizer, eu vou pegar o meu compasso, fazer minha circunferência. Para que eu divida essa cidade nessa circunferência, eu preciso saber o ângulo. E ele não me deu o ângulo aqui, ele só me deu a porcentagem. Então, nesse caso aqui, eu preciso calcular o ângulo. Bom, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Por exemplo, uma volta inteira dessa circunferência, nós temos que lembrar que mede 360 graus, né? E como a gente está trabalhando com porcentagem, nós sabemos que esse 360 graus vai corresponder 100%, certo? Que é o total da circunferência. Bom, na cidade A, ele me deu 35%, então eu vou colocar debaixo do 100, que é porcentagem debaixo de porcentagem. Então, o grau que eu preciso saber, eu vou chamar de x. Aqui eu vou fazer uma regrinha de 3 simples, ó. Vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 100x, que é igual. Aí, eu tenho 360 vezes 35. Nós temos 12.600. Nós sabemos que o 100 está multiplicando, nós vamos passar dividindo, certo? Corta 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, então o meu primeiro ângulo da cidade A corresponde a 126 graus. Para eu montar esse gráfico de setor, eu tenho que fazer essa da cidade A, ó. Nós temos que fazer das 4 cidades. Então, eu vou lá na cidade B, 48. Ó. Então, vai ficar o quê? 360 graus e 100%. Então, é 48 aqui. E aqui eu vou chamar de x. Multiplica cruzado novamente, ó. 100x é igual. Aí, eu tenho o quê? 360 vezes 48. Nós temos 17.280. Ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo o 100 de novo. Eu posso cortar um zero. Então, eu vou ter 172,8 graus. Eu tenho que fazer isso nos 4 cidades, como eu estou te dizendo. Eu vou achar os 4 ângulos. Aí vem o transferidor. Eu não tenho transferidor aqui em casa, né? O transferidor, ele pode ser uma volta completa, onde tem os ângulos, ou tem a meia-lua, né? Aí você vai pegar o transferidor, né? Vai passar uma primeira reta aqui. Vamos supor. A cidade A, eu pus ela de vermelho, vamos supor. Então, 126 graus. Aí, você coloca o transferidor, o centro dele vai vir na bolinha, né? O zero. E aí, você vai olhar aqui, 126 graus, vamos supor, né? Aí, você vai traçar outra aqui. Então, essa aqui vai ser o quê? A cidade A, vamos supor. Eu não tenho transferidor aqui. Então, a outra deu o quê? 172, o quê? 8. Então, agora, você vai pegar na onde você fez a última risca, colocar o zero aqui, colocar o transferidor aqui em cima e vai medir 178, né? E vai colocar lá e dividir. Então, aqui vai ser a B. E aí, você vai calcular as outras duas e vai fazer. Geralmente, o gráfico de setor, eles são pintados, né? O de coluna também, tá? Vocês podem pintar um de cada cor.
O gráfico de setor, a gente trabalha com legenda, fica mais fácil, né? Através de legenda, você coloca aqui a cidade, coloca a legenda aqui da cor das cidades, ou você pode colocar no próprio gráfico, tá bom? Então, esses são a nossa aulinha de hoje, ok? Qualquer coisa, estou no privado, é só me perguntar lá.